Então a gente tem aqui a paletinha de informações de ferramentas, né? Então a gente tem arquivo, a gente pode abrir um arquivo novo, abrir um arquivo existente, criar um arquivo novo, podemos salvar, exportar, trabalhar com referências externas de objeto, né? Tem a biblioteca de objetos própria dele, a gente pode criar um objeto, abrir, salvar, né? Enfim. Podemos imprimir as coisas, trabalhar com referências de layout e entre outras coisas aqui, tá? A paletinha de edição, a gente pode desfazer, refazer, repetir o último comando, enfim, copiar, colar objetos, todas aquelas paletas convencionais que a gente está acostumado na maioria dos softwares, tá? Paleta de visualização, que é a paleta que determina as opções que nós vamos ter de visualização no nosso modelo. Por exemplo, a gente pode ativar rastreamento, que vocês vão ver nesse curso aqui, que é muito importante para a gente fazer o desenvolvimento do nosso projeto. A gente pode ativar réguas de medidas, linhas guia, enfim. Todas as respostas visuais que nós vamos ter de desenho é aqui que a gente configura, tá? Seja a espessura de linha, linhas de seta de subida, de base de escada e entre outras coisas. A aba de modelagem, né, a gente tem basicamente as mesmas ferramentas que nós temos aqui nessa barra esquerda aqui, tá? Ferramentas de engenharia estrutural que a gente consegue trabalhar também com informações de distribuição de carga, ferramentas MAP que a gente pode trabalhar com tubulações, né, cabeamentos, entre outras coisas. Aqui a gente consegue organizar os pisos, enfim, trabalhar com conexões de cobertura. Aqui nós podemos modificar, né, os elementos que nós vamos trabalhar com a parte de modelagem. Temos ferramentas de cobertura também, de parede, cortina, guarda-corpo, enfim. Uma infinidade de opções e configurações aqui referentes à modelagem, né, de todos os objetos que a gente está desenhando, tá? Parte de documentação, que basicamente discorre sobre as anotações dos projetos, tá? Então a gente consegue configurar vegetais, que no AutoCAD, por exemplo, é conhecido como camadas, então a gente tem algumas configurações de vegetais prontas, a gente consegue configurar isso daqui, ajustar a escala de planta, visualização de estrutura, trabalhar com filtros de renovação, né, que é basicamente a gente está dizendo para o ArchiCAD o que é existente, o que a gente está demolindo, né, no caso de reforma, visualização de corte, né, enfim, temos mapas, por exemplo, de portas, janelas, zonas, rodapés, tudo isso daqui ele já vem pré-configurado. Esse arquivo aqui eu acabei de abrir ele, tá? Então eu não fiz nenhuma configuração anterior a isso, que faz o ArchiCAD ser muito atrativo, tá? Você não precisa configurar absolutamente nada. Do jeito que você abre ele, você consegue desenvolver o seu projeto, trabalhar até o final sem precisar ficar criando ou ajustando configurações específicas que você está fazendo, tá? Então aqui a gente tem os mapas que ele já tem pré-definidos aqui, a gente pode trabalhar com esquema, criar mapas novos, enfim. Aqui temos um extras de listragem, né, que a gente pode adicionar de elementos, consegue trabalhar com componentes também, entre outras coisas, o índice do nosso projeto, que é os históricos de alterações, desenhos e entre outras coisas. O livro de layouts, que é basicamente as pranchas que nós vamos exportar, sejam elas projetos de prefeitura, de projetos de estudo, de projetos que vão para execução, projetos complementares, enfim. Aqui a gente tem a relação de desenhos, os desenhos externos que nós temos no projeto. Aqui a gente tem a barrinha de opções, a gente consegue ajustar os atributos de cada um dos elementos aqui, a gente consegue trabalhar com propriedades, a classificação do objeto, perfis complexos, gestor de carga, combinações, então isso daqui é mais voltado à parte de cálculo estrutural, tá? A gente tem a relação das intersecções, enfim, algumas opções e alterações que a gente tem de alguns objetos que ele não joga de configuração no restante, ele traz para cá, configurações adicionais, como extensões, e a gente tem também a parte que o que mais interessa para a gente são as preferências de projeto, que é basicamente as unidades de trabalho, cota, unidades de cálculo, zonas, referências, preferências de mapeamento, preferências de map, localização, né, o ponto de origem do desenho, entre outras coisas. Aqui no ambiente de trabalho a gente tem basicamente sobre a interface do que a gente está utilizando aqui, com as opções que nós temos para trabalhar assim, seja de exibição, de abas, de organização, de paletas, enfim. Aqui a gente não vai trabalhar tanto assim nessa região, tá? O Teamwork aqui é basicamente a paleta de compatibilização do ArchiCAD com o sistema deles em nuvem. Uma das grandes marcas de venda de BIM é justamente você poder trabalhar o projeto em conjunto com outros profissionais ao mesmo tempo, tá? Então a gente consegue ter uma conexão aqui onde mais de uma pessoa consegue desenvolver
o certo tipo de desenho no mesmo projeto. Aqui é a abinha de janelas, a gente tem a relação de abas, exibições, etc. Barra de ferramentas, que são essas ferramentas que a gente está utilizando aqui em cima. E as paletas, que são basicamente essas abinhas de ferramentas que a gente adiciona aqui. Basicamente, você consegue habilitar e organizar o teu espaço de trabalho dentro dessa paleta aqui, tá certo? E a abinha de ajuda. A ajuda do ArchiCAD ela é bem interessante, tá? Caso vocês tenham dúvida em algum ponto, ela é bem objetiva e direta. E algumas outras configurações de atualização, conexão e etc. Aqui na nossa barra principal, a gente tem algumas opções padrão, como desfazer, refazer, pesquisar dentro do objeto, copiar parâmetros, né, de um ponto para o outro. Tá? Isso daqui é muito interessante, a gente vai usar bastante ao longo do desenvolvimento do projeto. Tá? Por exemplo, eu estou aqui na ferramenta parede. A gente vai ver depois sobre essas outras configurações, mas primeiro, vamos lá. Eu vou inserir uma parede aqui, de um ponto até o outro, tá? Então eu tenho uma parede aqui e ela tá com esse material aqui, tá? Genérico vedação externa, que é a estrutura dela que ela está sendo construída. Eu vou fazer uma outra parede aqui, genérico cobertura, por exemplo, para que ele tenha uma achura diferente aqui uma da outra, tá? Um preenchimento diferente. Então, por exemplo, eu tenho duas paredes com materiais diferentes, tá? De estruturas diferentes de construção, mas ambas se tratam do mesmo objeto. Então eu vou vir aqui em copiar parâmetros, eu posso clicar aqui ou simplesmente segurar Alt e apertar C. Eu vou pegar esses parâmetros aqui e eu vou voltar aqui em cima e vou aplicar parâmetros, que é Ctrl Alt C. Na hora que eu clico nessa parede aqui, ele simplesmente copia todas as propriedades desse objeto para esse outro aqui, tá? Então, ele não vai copiar simplesmente a estrutura. Isso se aplica tanto para paredes quanto para portas. Por exemplo, eu vou inserir uma porta aqui convencional mesmo, de qualquer ponto. E aqui eu vou inserir uma porta que seja um pouco diferente, por exemplo, uma porta de duas folhas aqui. Então aqui eu tenho uma porta de abrir de uma folha e uma porta de correr de duas. Eu seleciono aqui a ferramenta de captar parâmetros, copio o parâmetro dessa porta, clico novamente em aplicar parâmetros e clico nessa outra porta. Então ele copia essa porta, tanto em 2D quanto em 3D, para essa outra porta aqui, tá? A gente está no ambiente de visualização 2D, que é o pavimento térreo. Para a gente acessar o nível 3D, vocês podem simplesmente clicar, dar 2 cliques aqui na perspectiva cônica que tem, ou apertar a tecla F3. Vocês vão perceber que dentro do modelo a gente já tem as portas aqui com as configurações. Então, por exemplo, se eu inserir, mais uma vez, uma porta aqui e entrar com o objeto, eu vou ter uma parede que eu tenho duas portas nela. Essa parede está configurada a 3 metros de altura, por padrão, que é o nível dos pavimentos. Eu posso simplesmente selecionar essa ferramenta aqui de captar parâmetros, copiar essa porta de duas folhas, clico nela novamente, aplicar parâmetros e aplico, por exemplo, essa outra porta aqui. E eu clico e ele aplica. Então ele já mescla essas configurações, tá? Dentro dos mesmos objetos. Vou voltar aqui para o pavimento térreo. Aqui nós temos as linhas guia. Essas linhas são basicamente os guias que a gente pode criar e utilizar caso a gente precise trabalhar com alguma coordenada específica. Por exemplo, se eu fizer aqui, se eu pegar essa parede e quiser mover ela por exemplo, para esse alinhamento aqui dentro do mesmo eixo, eu posso simplesmente clicar aqui em criar um segmento de linha guia. Aí a gente tem algumas formas de desenho, tá? Essa paletinha que abriu aqui, vocês vão ver bastante ao longo conforme vocês vão utilizar o software, que todas essas ferramentas aqui, em determinado momento, quando a gente está trabalhando com desenho de geometria aqui, ela ativa permitindo que a gente crie ou trabalhe com alterações, tá? Aqui eu posso fazer uma linha reta, eu posso fazer uma linha de arco com um ponto central, posso fazer uma linha de arco com 3 pontos, ou um arco com uma tangente pré-definida. Eu vou fazer uma linha reta aqui para efeito de desenho mesmo. Eu vou selecionar aqui. Vocês percebam que ele já aparece na tela aqui pra gente mais ou menos os ângulos de desenho, tá? Então assim, vocês podem trabalhar obviamente com valores pré-definidos. Por exemplo, se eu quiser jogar uma linha de 5 metros, basta eu inserir um valor e ele vai fazer essa linha. E caso eu queira rotacionar, eu posso simplesmente apertar a setinha do teclado para cima ou para baixo, eu consigo definir o valor, o ângulo de rotação, assim como coordenadas, tá? Então, mas por exemplo, eu vou inserir uma linha de 5 metros, eu vou dar um Enter para ele concluir, e ele fez a inserção da linha. Essas linhas azuis que ele está aparecendo na tela, elas são as referências que está nessa segunda barra aqui, que são as linhas vinculadas, tá? Se a gente desligar isso daqui, vocês percebam que some todas essas referências que a gente tem, tá? Agora ele desapareceu porque essa referência ela aparece quando a gente está desenvolvendo algum objeto. Então, por exemplo, para eu mover essa parede desse ponto aqui, onde ela está, para esse alinhamento, basta simplesmente eu clicar no nó dela, que é esse pontinho preto que nós temos aqui do lado esquerdo, clico nesse nó
Aí, mais uma vez, ele abre essa paleta flutuante aqui, tá? Que dá algumas opções pra gente. Quando eu clico no nó, o que ele entende? Ele vai ativar a ferramenta de objeto, onde ele permite a gente alongar nessa primeira opção, arrastar, né, que é basicamente mover esse objeto, rotacionar, espelhar, elevar, que é caso a gente queira trabalhar com alteração em eixo Z, né, ou seja, na altura, ou multiplicar. Eu vou clicar aqui em arrastar e eu posso simplesmente clicar nesse ponto aqui que ele já faz esse amparo da parede aqui. Conforme eu vou arrastando esse objeto, vocês percebam que ele já aparece para a gente na tela todas essas linhas azuis com as possíveis coordenadas ou referências que a gente possa inserir esse objeto, tá? Isso se aplica a tudo, tá? Qualquer ferramenta, eu posso estar alongando, eu posso estar rotacionando, inserindo ou desenhando um objeto novo, ele vai mostrar pra gente toda vez essas coordenadas aqui. E aí eu simplesmente clico de um ponto até o outro e eu faço a movimentação desse objeto, tá? E aí, caso vocês queiram, por exemplo, apagar essas linhas guias, basicamente é você apontar o mouse nelas, ele já faz a leitura do objeto e aparece esse cursor aqui com setas direcionais, que eu posso simplesmente clicar segurado, né? Eu posso arrastar e soltar aqui em uma dessas lixeirinhas aqui para poder apagar isso daí, tá? As guias vinculadas e pontos é basicamente isso que eu acabei de explicar, que são o deslocamento dos objetos e a leitura que ele faz de coordenadas automáticas. Que a gente tem mostrar e esconder orientador, que é basicamente essa coordenada que aparece as referências para a gente aqui na tela em azul, a distância, né, o ângulo e etc. Nesse próximo item aqui nós temos a vinculação de grelhas. Isso é basicamente a gente criar pontos de gripe automático. Então se eu ativar essa ferramenta, vocês percebam que a fluidez do deslocamento dessa parede que a gente está tentando inserir, ela se altera. Esses dois itens aqui são os planos de referência, tá? Então se eu vier no 3D, vocês vão perceber que nós temos aqui essa malha azul quadriculada aqui, tá? Isso são esses planos de referência dos objetos. Então, por exemplo, conforme eu seleciono uma ferramenta ou para modificar ou fazer alguma coisa, vocês percebam que ele já aparece aqui, né? Ele está com a trama horizontal. Eu posso simplesmente clicar aqui e mudar isso para vertical, que é onde ele faz a leitura. O ArchiCAD ele costuma fazer a leitura de objetos em apenas 2 planos por vez, tá? Então ele tem XY na horizontal aqui. Se a gente ativar a vertical, ele trabalha com, como vocês estão vendo ali, ele muda o XY para que o Y seja a vertical. Voltando aqui no pavimento térreo, essa próxima abinha aqui é a parte de rastreamento e referência, tá? Ela mostra basicamente elementos externos ou elementos que a gente queira que isso referencie. Por exemplo, eu tenho uma planta que eu vou fazer uma compatibilização, eu adiciono essa planta no projeto e eu referencio ela aqui. Então ela não necessariamente vai estar no desenho, mas ela vai ser mostrada. Para efeito de exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, eu estou no primeiro pavimento, desenhei essas paredes. Se eu vier aqui no segundo pavimento, eu vou perceber que eu já não tenho essas paredes aqui, porque elas foram construídas até o primeiro. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui o pavimento térreo com o botão direito, mostrar rastreamento e referência. Então vocês percebam que ele já aparece aqui em laranjinha. Eu não consigo clicar, não consigo fazer nada nisso daqui, tá? Porque esses elementos, eles na verdade estão no pavimento térreo, mas eles estão sendo exibidos como referência no segundo pavimento, ou primeiro, enfim. E aqui eu posso ligar e desligar isso. Posso arrastar referências, rotacionar, redefinir, enfim, reconstruir. A gente tem algumas outras opções que diz respeito a essa alternativa aqui. Eu vou desligar isso por enquanto, voltar aqui no pavimento térreo. Aqui na sequência nós temos a relação de gravidade, que é a inserção de objetos 3D em cima de malhas de terreno. A gente tem a relação de vínculos de elemento, que é basicamente quando a gente trabalha de um ponto até o outro, ele faz a leitura dos pontos, que é como se fosse o snap do AutoCAD, tá? Então se eu desligar essa ferramenta aqui, ele não vai conseguir pegar isso de maneira fácil, os elementos, tá? Aqui a gente tem a reguinha, que é basicamente para medir. Então a gente clica nessa ferramenta ou aperta a tecla M, a gente consegue simplesmente clicar de um ponto até o outro e ele dá a distância e as outras informações pra gente. Aqui nós temos a relação de deslocamento de origem, que é basicamente esse xizinho aqui, essa cruzeta que nós temos aqui. Então se a gente clicar aqui, a gente consegue simplesmente inserir outros pontos, tá? Essa parte aqui nós temos a suspensão de grupos. Diferente do AutoCAD ou do SketchUp, por exemplo, que a gente trabalha grupos dentro de grupos, ou no caso do AutoCAD, blocos, né? Aqui a gente tem uma configuração de grupo apenas, que é grupo ligado, tá? Então, por exemplo, eu vou inserir algumas outras ferramentas, vou clicar, colocar 2 pilares aqui, eu vou inserir uma viga aqui, por exemplo, tá? Então eu tenho alguns elementos aqui. Se
Se eu selecionar esses dois pilares e agrupar eles, tá? A gente consegue simplesmente agrupar usando o Ctrl G. Percebam que eles estão, né? Eu seleciono um, automaticamente ele seleciona os dois. Se eu habilitar essa ferramenta aqui, que é Alt G, a tecla para suspensão de grupos, quando eu selecionar esse pilar, vocês percebam que ele vai estar com uma configuração diferente de exibição aqui, mas eu vou conseguir selecionar eles individualmente. Então, por exemplo, eu posso arrastar, clicar nesse pilar aqui, arrastar para um outro ponto. Se eu habilitar essa ferramenta novamente e selecionar esse mesmo pilar, eles vão permanecer nos grupos, certo? Se eu selecionar, por exemplo, a viga e essa parede, segurando a tecla Shift, eu consigo selecionar mais de um objeto e mantendo a seleção, tá? Se eu apertar um Ctrl G novamente, o que acontece? Eu faço um grupo com esses 4 elementos. Se eu desligar a suspensão de grupos, o grupo de 2 elementos que a gente tinha aqui anteriormente, ele deixa de existir, tá? Ele substitui o grupo de 2, que nós criamos o primeiro grupo, pelo segundo grupo. E assim sucessivamente, ou seja, a gente não tem uma escada infinita de inserção de grupos, tá? O que é bom, na verdade, porque a gente consegue organizar os nossos desenhos de uma maneira mais simples. Então, caso você precise editar alguma coisa, você suspende os grupos, faz os ajustes todos que você precisar, né? E quando você ativar os grupos novamente, esses objetos eles vão continuar sendo um só, permitindo assim que a gente mova todos, rotacione todos, enfim, a gente consegue ter essa flexibilização de desenvolvimento de projeto. Tá? Essa próxima abinha aqui são ports em 3D. Tudo aqui vai ser bastante interessante quando a gente for desenvolver os elementos e for trabalhar, por exemplo, para visualizar alguma coisa no interior deles, ou mesmo para apresentar para algum cliente. Basicamente, basta você ativar essa opção aqui. Percebam que na tela ele ativa essas guias de referência e também ativa essa tesourinha aqui, onde a gente pode simplesmente clicar nessa tesoura, arrastar aqui, e aí ele já vai cortar todos esses nossos objetos. Então ele já faz automaticamente nesse retângulo roxo aqui, ele já faz a leitura de todos os objetos 3D que nós temos, e a ferramenta a gente consegue, por exemplo, cortar no meio da porta aqui, posso finalizar, ele já mostra pra gente o nosso elemento cortado. Isso funciona tanto para a vista lateral quanto para a vista superior, caso vocês queiram trabalhar com uma corte em planta, por exemplo. Para excluir esse objeto é bem simples, basta você clicar, segurar isso daqui, arrastar até o lixinho aqui, ele vai excluir o plano de corte, quando vocês clicarem na tela novamente, o restante vai aparecer. E a gente pode fazer a mesma coisa no eixo vertical, a gente consegue cortar, por exemplo, em 3D no meio da parede, finalizar essa intersecção e ele vai aparecer isso daqui pra gente. O que não vai afetar em absolutamente nada no 2D, tá? Nem na configuração do próprio objeto. Isso daqui é apenas uma opção de visualização que nós temos, que a gente pode trabalhar com exibição final ali, caso vocês queiram exportar, mas ele não afeta em absolutamente nada na construção do objeto, tá? Voltando aqui na planta, a gente tem essa próxima opção aqui, que é para mostrar ou ocultar os pontos de origem, tá? Que é basicamente esse nosso ponto de origem do desenho. Basicamente uma coordenada referenciada. Aqui nessa ferramenta de corte, para que isso faça sentido, eu vou precisar inserir alguns elementos sobrepostos aqui, tá? Então eu vou colocar algumas paredes aqui dentro desse meu objeto. Vou inserir aqui, então a gente tem essas paredes todas cruzadas. Percebam que a partir do momento que a gente já insere as paredes umas sobre as outras, ele automaticamente já faz essa leitura de intersecção. Então, por exemplo, se eu clicar na tesourinha aqui, vocês vão perceber que no cursor do mouse ele já vai aparecer a tesoura. Basta vocês clicarem no canto que vocês queiram, ele faz a intersecção disso. Nesse caso aqui, por exemplo, caso eu queira cortar esse pedaço de parede, ele não vai permitir, porque isso daqui está com o grupo ativo. Então, se eu desligar os grupos aqui e for cortar novamente, aí eu consigo cortar esse pedaço aqui, tá? É basicamente isso. Vocês clicam, ele já corta o elemento, tanto em 2D quanto em 3D, ele já vai aparar o objeto como um todo, tá? Aqui nessa segunda abinha aqui, que é o machadinho de dividir, como é que funciona? A gente tem a parede aqui, ela tem um segmento total, supondo que eu queira interceptar essa parede nesse alinhamento aqui para que eu tenha duas paredes, né, através de uma. A gente não precisa desenhar uma parede daqui do ponto de origem até aqui e uma outra desse ponto até o próximo. Então eu simplesmente seleciono o objeto que eu quero que faça essa divisão, seleciono a ferramenta de dividir, e aí eu clico em algum ponto, pode ser no objeto ou não, tanto faz, vou clicar no ponto externo e aponto a direção, tá? Então ele entendeu que eu vou dividir o objeto desse ponto que eu criei e a sobra que vai ficar na minha mão, né, que vai ficar selecionado, vai ser o sentido que eu apontar. Vou desfazer aqui para a gente refazer isso mais uma vez. Seleciono a ferramenta, eu clico no ponto que eu quero, vamos supor que eu queira manter agora a parte de baixo. Eu clico nesse ponto e aponto a direção, né? No caso eu quero que fique selecionada essa parte de baixo. Eu clico aqui, caso eu queira apagar, basicamente eu posso deletar isso daqui e ele faz a interrupção desse objeto aqui, tá?
tá? Essa próxima abinha aqui é a abinha de ajustar, tá? Aqui a gente consegue estender um objeto de um ponto até o outro. Para isso a gente precisa estar com o objeto selecionado, tá? Então, por exemplo, eu seleciono esse objeto aqui que eu quero que ele se estenda, eu seleciono a ferramenta de ajustar e eu clico no ponto que eu quero que ele chegue, tá? E ele simplesmente faz a extensão desse objeto. Isso se aplica a todos os objetos que têm essa função de alongamento, tá? E ele consegue fazer essa leitura. Então, por exemplo, eu quero estender essa parede daqui até esse ponto, ele já faz essa extensão natural. Essa segunda aba, a mesma coisa, só que essa daqui eu vou precisar ter mais de um elemento selecionado. Por exemplo, eu vou selecionar esse, segurar a tecla Shift, selecionar o segundo, e eu quero que esses dois elementos sofram intersecção. Então eu simplesmente clico em interceptar, ou o atalho I, e ele faz esse ajuste aqui, já interceptando esses dois elementos. Tá? Vou desfazer aqui um Ctrl Z. Vamos fazer essa ferramenta novamente, só que dessa vez com a ferramenta de bolear chanfrer. Seleciono a ferramenta, vou trabalhar com boleado, aqui ele já identifica o raio, tá? Eu vou colocar um raio de 1, por exemplo, e eu vou dar um OK. Então ele já faz a interceptação desse elemento com esse raio que a gente configurou aqui do objeto. E a mesma coisa para o chanfro. Então se eu clicar aqui e selecionar o chanfro também com 1, dar um OK, ele vai fazer a conversão desse objeto, a interceptação dele com o chanfro ativo nas configurações que nós aplicamos. Aqui nessa próxima ferramenta aqui que nós temos é a ferramenta de novo tamanho. Então, por exemplo, eu tenho esse pilar aqui, esse pilar ele tem uma configuração pré-definida dentro desse ponto, mas se eu selecionar essa ferramenta novo tamanho, ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente, a gente pode definir graficamente ou simplesmente, sei lá, vamos supor que eu queira que esse objeto tenha 2 vezes o tamanho que ele tem hoje, tá? Trabalhar com 2×2 aqui, 200%, a gente consegue redimensionar aqui. O que ele está falando aqui é o redimensionamento afeta, né? Espessuras de parede, pilar, itens de biblioteca, entidades de texto, setas e marcadores. Eu vou dar um OK aqui, eu clico nesse ponto e ele simplesmente entra com essa configuração de 200%. Tá? Isso funciona caso vocês precisem ajustar alguma escala de algum objeto, ou seja por estar numa escala diferente ou alguma coisa do tipo. A gente consegue fazer isso dessa forma, ou entrando na ferramenta e marcar simplesmente definir graficamente. Aí a gente consegue simplesmente selecionar o objeto em qualquer ponto, dar uma distância que é basicamente uma coordenada de inserção para ele. Dessa distância a gente insere o valor, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está com 369, vamos supor que eu queira jogar isso para 7. Eu entro com esse valor, ele faz esse ajuste. Lembrando que essa ferramenta ela trabalha sempre com porcentagens, então esses valores que a gente inserir, ele nunca vai ser preciso no que diz respeito a proporções. Tá? Na próxima ferramenta aqui a gente tem elementos de corte pela cobertura. Tá? Isso daqui é bastante interessante. A gente usa para fazer telhadinhos, por exemplo. Eu vou inserir uma parede aqui. No método de geometria dela aqui, que a gente vai ver isso logo mais, eu vou apertar aqui o método de geometria retangular. Tá? Então eu vou selecionar um quadrado para fazer essa parede. Então, ou seja, eu fiz um quadrado de paredes aqui, um cômodo, uma casa, qualquer coisa que seja. Eu vou inserir uma cobertura nessa ferramenta aqui do lado esquerdo, na ferramenta de cobertura. Eu vou inserir uma cobertura convencional aqui, no método de geometria multiplano. Eu vou segurar a tecla barra de espaço para ele fazer a leitura desse espaço aqui, certo? Que é basicamente a varinha mágica. Ele faz automaticamente a leitura da área que eu tenho e já insere a cobertura em cima disso. Eu clico, ele faz a inserção dessa cobertura. Se eu for no 3D, aqui, ó, nós temos aqui essa ferramenta e essa cobertura que a gente inseriu aqui no pavimento térreo. Selecionar essa cobertura aqui com um clique, ela é um objeto apenas. Eu vou colocar ela como origem aqui nos pisos vinculados ao primeiro pavimento. Essa parede aqui eu vou colocar ela como se fosse no segundo pavimento. Então a gente vai ter aqui a parede passando por cima do telhado. Tá? Isso aqui vai ser bastante útil para vocês quando vocês forem desenvolver algum projeto e vocês precisarem configurar diferentes cortes e recortes de paredes por alturas específicas. Tá? Então, por exemplo, eu seleciono todas as paredes que eu quero fazer essa intersecção de cobertura, clico nessa ferramenta, seleciono na sequência a cobertura e aponto a direção. Tá? Então o que eu quero que sobre? Eu quero que ficar com a parte de cima ou com a parte de baixo? Então eu vou clicar na parte de baixo e ele faz a intersecção dessa parede. Tá? Percebam que ele já aparece para a gente os nós aqui em cima em verde do objeto da versão total dele, e aqui ele já mostra o que sobrou. Tá? Então, por mais que a gente vou desligar agora os grupos, por mais que eu selecione os objetos, ele vai entender que esse objeto originalmente foi construído até aqui, mas ele faz a ruptura disso através dessa ferramenta para que ele fique abaixo. Então a gente consegue perceber até que na pré-visualização
que essa parede ela já está inclinada de acordo com o telhado, tá? Aqui na sequência a gente tem algumas ferramentas de gestor de anotações que mostra e configura tudo aquilo que a gente está desenvolvendo de elementos anotativos no projeto. Essas são as ferramentas básicas que vem no ArchiCAD por padrão, tá? A gente tem algumas outras opções aqui de cotas, inserção de texto, entre outras coisas, mas essas barras aqui elas estão dispostas aqui nessa nossa ferramenta aí na lateral esquerda, tá? Então a gente vai ver isso daqui na sequência. Passando agora para os objetos e inserções, tá? Eu fui criando esses elementos aqui para vocês para justamente introduzir essas ferramentas e mostrar como que elas funcionam, tá? Mas vamos para o que realmente interessa agora no sentido de construção de projeto.